Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui Yuri Camilo, entrevistador forense. Para quem está acessando pela primeira vez o perfil no Instagram, seja muito bem-vindo. Esse perfil ele foi criado para a gente conseguir disseminar, trazer comentários e assuntos relacionados às boas práticas de entrevista forense pelo Brasil, na apuração de assédios e fraudes ocupacionais. Pessoal, eu estou fazendo aqui uma sequência de vídeos sobre bibliografia relacionada à entrevista forense aqui no Brasil. Eu já trouxe um primeiro vídeo para vocês, então quem não viu o primeiro livro, volta no vídeo anterior para que você consiga acompanhar a sequência aqui de 4 livros que eu vou trazer para vocês relacionados às melhores práticas, né, e o que é divulgado no Brasil em termos de entrevista forense. Então esse aqui é o segundo livro que eu estou apresentando para vocês, tá? É o livro Manual do Entrevistador Investigativo Moderno, tá? Esse livro é muito interessante. Esse livro, ao contrário do primeiro livro, que é o Guia de Entrevista Investigativa que eu falei para vocês, aquele lá eu comprei. Esse daqui eu ganhei dos autores. Na época trabalhávamos juntos, né? Fazia entrevistas junto com eles. Então eu ganhei. Os autores são Mário da Silva Júnior, Renato Santos, né? Quem não os conhece, tá, pessoal? Esse livro já tem, acredito que uns 3 anos já no mercado. Para quem não conhece o livro nem os autores, eu vou deixar informações aí sobre como adquirir o livro, informações sobre os autores aí na descrição do vídeo para vocês se aprofundarem, tá, pessoal? Pessoal, ao contrário do primeiro livro, né, que era bem dedicado, como eu comentei para vocês, bem voltado para o setor público, ou seja, para a atuação das polícias e também para a atuação de agentes públicos que tomam, né, que realizam a coleta de declarações e testemunhos. Esse livro aqui, o Manual do Entrevistador Investigativo Moderno, ele é basicamente, eu arrisco até dizer, totalmente voltado para o setor corporativo. Mas eu repito o que eu falei no vídeo anterior, pessoal. Se é voltado para o setor corporativo, quer dizer que os agentes públicos policiais não devem ler? Claro que devem, como eu falei no vídeo anterior também. Então o objetivo aqui de trazer bibliografia é para abrir a mente dos entrevistadores, dos investigadores, para buscar, né, estudar todo tipo de abordagem, todo tipo de metodologia que é trazida, e aí você consegue moldar o seu perfil de acordo com o seu estudo, de acordo com a certificação que você tem. Então esse é o objetivo deu trazer essas bibliografias e também do perfil entrevistador forense, tá legal, pessoal? Eu quero trazer alguns comentários aqui sobre esse livro, pessoal, do mesmo modo como estou fazendo com os demais. Então, ele é bem dividido aqui em 4 capítulos, tá legal? O primeiro capítulo é até interessante porque não é dedicado exclusivamente à entrevista forense. Esse primeiro capítulo aqui, pessoal, eles chamam de estratégia investigativa, tá? Estratégias investigativas. O que é que diz aqui esse capítulo, pessoal? Ele fala basicamente o seguinte, fiz uma colinha aqui para eu não tinha condições de decorar tudo que tem no livro. Então, o que é que fala esse capítulo 1 desse livro? Ele aborda de forma conceitual as principais ferramentas de investigações corporativas, né? Aí eles sinalizam aqui, né, o uso de análise de arquivos eletrônicos, e-mails, celulares corporativos, ou seja, fazer aquela coleta e análise forense, aplicação de questionários, tá, para coleta de informações, monitoramento de atividades, ou seja, monitoramento de estações de trabalho, realização de perícias, né, seja de qualquer tipo, para complementar a entrevista. E eles colocam um ponto muito interessante aqui, que vai ser até objeto de um outro vídeo meu. Provavelmente o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre isso, que é a utilização de agente infiltrado, ou seja, realizar o que muitos chamam de inteligência em campo, tá, pessoal? Estou elaborando, já está até finalizado um artigo sobre isso, sobre trabalho em campo, né, que é uma ferramenta de investigação corporativa muito usada no setor corporativo, ou seja, para iniciar uma investigação ou até para finalizar, para complementar uma investigação que está sendo realizada, tá legal? Então vou trazer informações, inclusive baseadas no artigo que eu fiz recentemente. Talvez eu faça aí um parênteses, né, entre esses 2 primeiros livros que eu estou falando e os 2 últimos, para trazer essa abordagem aí sobre trabalho em campo, as principais características, o uso de estratégia, inteligência e contra-inteligência na realização de trabalhos em campo
para apoiar investigações corporativas, tá legal, pessoal? Então esse primeiro capítulo do livro do Mário e do Renato, pessoal, eles abordam aqui, eles fazem um overview geral, basicamente é isso, um overview geral, sobre as principais ferramentas de investigação corporativa. E a entrevista forense é uma delas, tá bom? No capítulo 2 desse livro, pessoal, é chamado de entrevista exploratória, tá? O que eles trazem aqui nesse livro? Eles trazem uma explicação sobre a importância do alinhamento e preparação da entrevista, a boa comunicação com o entrevistado, os tipos de perguntas e as funções dos entrevistadores. É muito interessante essa parte de função do entrevistador, ou seja, se tem 2 entrevistadores na sala ou um entrevistador e um auxiliar, é muito importante, principalmente o auxiliar, saber qual é a função dele, saber qual é o papel dele ali na entrevista para que ele possa auxiliar quem está ali conduzindo a entrevista de uma forma mais direta e mais assertiva com o entrevistado. Tá legal, pessoal? E eles colocam aqui o seguinte, né? Eles trazem técnicas de entrevistas comportamentais, a estrutura necessária para a realização de uma entrevista, desde a sala até a comunicação. Pessoal, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre sala, sobre comunicação, sobre formas de perguntas, eu tenho alguns vídeos já no perfil Entrevistador Forense, que eu falo um pouco sobre isso, tá? Então, não vou aprofundar essa questão aqui que eles trazem no livro, mas além do que é trazido no livro, eu também tenho alguns comentários, principalmente os meus 2 primeiros vídeos que falam de entrevista exploratória e entrevista investigativa confirmatória de evidências. Eu dou um overview também, eu faço um panorama geral sobre como que ocorre esse tipo de entrevista, tá legal? O capítulo 3 desse livro, pessoal, eles abordam aqui a entrevista investigativa moderna, forense, que eles chamam, né? E no livro, pessoal, eles até comentam o porquê que eles dão essa nomenclatura aqui de moderna, porquê que eles chamam o título do capítulo de entrevista investigativa moderna, e até o livro também chamado Manual do Entrevistador Investigativo Moderno. Então esse termo moderno, eles explicam aqui porquê que eles dão essa nomenclatura e a visão deles sobre o assunto, tá legal? O que eles colocam aqui em relação a esse terceiro capítulo é o seguinte: principais pontos, né? Condução de entrevista até se obter a confissão, né? O desenvolvimento de raciocínio argumentativo para se chegar à verdade. Um outro ponto que eles trazem aqui, interessante, é a declaração direta ou indireta de culpa ao entrevistado, ou seja, aquele momento em que vai ser declarado para o entrevistado que ele realmente cometeu a irregularidade, ou a fraude, ou o assédio. E também eles colocam aqui no livro a forma de como trabalhar a admissão, ou seja, como trabalhar a admissão do entrevistado, tanto verbal como por escrito. Eles falam muito no livro aqui, pessoal, de confissões, tá? Eu já comentei com vocês, até tem um vídeo falando sobre isso, que no meu modo de pensar, né, eu uso muito a palavra admissão, né? Eu trabalho a admissão do entrevistado. Isso é até um termo que eles trazem no livro, né? Trabalhar a admissão do entrevistado para que ele realmente se abra com o entrevistador e admita, tanto de maneira verbal como por escrito. Tá legal, pessoal? E o último capítulo desse livro, pessoal, eles falam de entrevista de compliance ético. Aqui eles abordam testes de integridade para processo seletivo, tá? E também aborda análise de perfis comportamentais no que tange a conduta dos profissionais. Tem um outro ponto também que eles colocam aqui nesse capítulo, nesse último capítulo, que é o seguinte: é a necessidade das pessoas, né, dos operadores que trabalham com canais de denúncias corporativos, de terem a qualificação adequada para serem entrevistadores, tá legal, pessoal? Isso facilita muito ali naquela obtenção, na verdade, da coleta pura, né, da coleta real do que a vítima ali está falando para o operador do canal de denúncia, ou seja, aquela pessoa que vai fazer a primeira recepção ali da denúncia. Isso aqui estamos nos referindo a quando é uma denúncia viva voz, ou seja, uma ligação telefônica, né? É muito interessante essa questão de saber, pessoal, recepcionar a denúncia e deixar que o denunciante fale. Isso é interessante até trazendo viés para o setor público também, os policiais que estão ali na frente da delegacia, ou seja, recepcionando a comunidade, a sociedade, para fazer uma comunicação, seja uma comunicação mais simples de um pequeno, por exemplo,
uma perda de um documento até um registro de um crime mais grave, como um furto, um roubo, um estelionato, é importante que as pessoas que estão ali, os agentes de polícia, né, que estão ali, eles saibam recepcionar as pessoas e também saibam ouvir, né, saibam coletar, né, a informação de uma forma pura, de uma forma aguçada e até utilizando estratégias de entrevista cognitiva, como eu tenho um vídeo também no canal, aqui no perfil, falando sobre isso, né, trazendo alguns insights ali sobre entrevista cognitiva. Tá legal, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar novamente aqui para vocês, tá? Manual do Entrevistador Investigativo Moderno. É um livro bem interessante. Esse aqui eu não comprei, eu ganhei, foi na faixa, foi no 0800. Já li, tá? Também. Foi o primeiro livro que eu tive, né, que eu tenho sobre entrevista investigativa aqui no Brasil, mas já tenho 4 livros. Falei do primeiro no vídeo passado, esse aqui é o segundo, e eu tenho mais 2 livros aí para falar, para trazer para vocês aqui sobre as melhores práticas de entrevista no Brasil. Tá legal, pessoal? E aqui, novamente, frisando para vocês, esse livro é bem voltado para o setor corporativo, mas nada impede que agentes do setor público adquiram para abrir a mente, para ver novas metodologias e saber até, né, fazer aquela ligação, né, com o setor corporativo para saber como o setor corporativo está atuando e está tratando as apurações de assédios e fraudes pelo Brasil. Tá legal, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo, espero que todos tenham gostado. Quem quiser sugerir alguma bibliografia ou algum livro sobre o assunto também fica à vontade, que eu vou procurar, eu vou me inteirar sobre o assunto, vou tentar adquirir para fazer vídeos aqui para vocês, tá? Vou fazer vídeos também sobre linguagem corporal, tá, pessoal? Expressões faciais, eu tenho alguns vídeos aqui, então tem muito conteúdo aqui nesse perfil, tá legal, pessoal? Então, se vocês conhecem pessoas que se interessam sobre o tema, sejam advogados, sejam investigadores corporativos, agentes de polícia, então compartilhem, que aqui o objetivo é cada vez mais trazer informações relacionadas a investigações de maneira geral e principalmente sobre entrevista forense, que é o foco do perfil. Tá legal, pessoal? Um abraço e até a próxima.